Pois, caso Epstein. Você tem um cara muito grande, muito poderoso, muito influente entre as figuras mais importantes, mais ricas do mundo. Você tem nome de muita gente envolvida, e aí, justamente, né? Ele tinha uma ilha onde ele tinha bunkers, aparentemente, inclusive várias coisas embaixo, várias coisas aparentemente, supostamente, né? Porque tá traindo agora nos arquivos e tem muita coisa ainda que tá mal entendida, mal compreendida, mal explicada. A gente sabe ainda muito pouco, porque apesar de ter vazado muita coisa, tem muita coisa apagada dos arquivos e tem muita coisa para sair ainda. Já tem mais de mês que era para ter liberado esses arquivos, né? Só que justamente estão, né, estão dando jeito, o Trump principalmente, que é um dos grandes envolvidos nessa história, tá evitando ao máximo, né? Tá obstruindo a justiça americana, porque justamente ele já foi obrigado a liberar os arquivos. Ele apenas está ignorando o fato de que ele tem que liberar esses arquivos. Então, assim, saiu o nome de um monte de gente. Tem brasileiro envolvido. Inclusive, vamos começar com os brasileiros envolvidos? KKK. Vamos de. Vamos começar pelo começo? Opa! Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Eu acho que não vai ser difícil, não. É assim? Acho que eu consigo fazer aqui. Não, pior que eu escolhi errado. Eu tô tentando abrir aqui porque tá no Twitter, né? Mas deu pra abrir aqui. Vamos. Caso Epstein. Mensagens mencionam encontros com Ike Batista e famílias ligadas ao Itaú e à Globo. Novas mensagens. Nas mensagens, o empresário Ian Osborne diz a Epstein que se reuniu com famílias descritas por ele como as mais ricas e poderosas do Brasil. Então, assim, você tem literalmente gente do mundo inteiro sendo, sendo citado nesses arquivos. E tá um bafafá porque justamente estão tentando esconder, mas a verdade é que o que a gente descobriu até agora desse arquivo inteiro? O que a gente sabe é que estamos sendo controlados por pessoas criminosas da pior estirpe no mundo inteiro. Assim, no caso dos ricos, bilionários, etc. Por exemplo, aí saiu um monte de arquivo. E aí o povo na internet tá que fala sobre pessoas de esquerda envolvidas no arquivo. Temos muitas? Não. Envolvidas no caso, assim, como participantes. Por exemplo, vazou uma foto do Fidel Castro. Deixa eu pegar aqui a fotinha que eu mostro. Porque a gente não tem medo, né, do que tá aparecendo. Aí o povo, ó, manda um. Haha. Fidel Castro estava nos arquivos de Epstein. A elite do socialismo também eram pedófilas. Vocês precisam parar de idolatrar autoritários e culpar indiscriminadamente as vítimas quando esses líderes autoritários claramente oprimem seu povo também. Supere isso, você não é nenhum salvador. Aí o problema é que nos arquivos, a parte onde citam Fidel Castro é comemorando que ele morreu, porque abriu muitas possibilidades para o Epstein na ilha. Uma coisa que o Fidel Castro, quando subiu ao poder em Cuba, fez foi acabar com os prostíbulos e os lugares onde americanos iam para poder abusar de mulheres cubanas. E justamente ainda tem assim, aí né, o papo aqui. Espalhando mentiras anticomunistas porque os liberais não conseguem evitar apoiar o projeto fascista. Castro está nos arquivos do Epstein, porque Epstein disse: Fidel Castro morreu. Agora há muitas possibilidades para mim. E pior, nessa foto você tem Opa! Desse jeito fica ruim pra vocês verem, né? Acabei de ver aqui. Ghislaine, você tem Fidel Castro, você tem Epstein. E você tem outras duas pessoas nessa foto. Eu queria achar, justamente, deixa eu dar uma procuradinha aqui, que eu consigo. Cadê? Um segundo, gente. KKK. Ai, gente, é porque na verdade aí justamente o Twitter agora tá levado. Pois. Achei aqui.
A foto em questão mostra Fidel Castro com Jeffrey Epstein durante uma visita a Cuba relacionada a negociações com a Colômbia, envolvendo então o presidente colombiano Andrés Pastrana. Pastrana estava usando jatos particulares de Epstein, acompanhando-o em busca de influência política, mas não conseguiu obtê-la. Então, assim, nem era porque o Epstein inclusive, nem está próximo do Fidel. É o tal do Pastrana, do Andrés Pastrana, que era presidente da Colômbia, e que estava usando o jatinho do Epstein. Então, assim, pessoas de esquerda. O Lula foi citado, por exemplo, como uma pessoa que estava movimentando a política, mas tinha alguma coisa dizendo exatamente sobre envolvimentos específicos? Não. Aí no caso do Bolsonaro, é o quê? Bolsonaro é o cara. Porque o Epstein, né? Vamos achar. Eu tenho aqui o link. Ah, não me diga que o ideólogo de extrema-direita golpista Steve Bannon e o pedófilo financista Jeffrey Epstein torciam pela eleição do Bolsonaro. Bate-papo entre eles que vazou agora na nova leva de arquivos do Epstein, Bolsonaro é chamado de O Cara, futuro do presidente do Brasil pelos dois. Ainda brincam de que avisarão ao filósofo da esquerda Chomsky sobre a vitória do Bolsonaro quando a eleição se consumasse. Por exemplo, o Lula, quando aparece nos arquivos, é justamente porque o Chomsky é esse intelectual de esquerda. Intelectual de esquerda, né? Porque realmente falou muito de assuntos de esquerda, mas aparentemente extremamente envolvido com Epstein e ajudou o Epstein a fazer o que fazia. Mas o Chomsky era conhecido como um intelectual de esquerda e veio ao Brasil visitar o Lula, na época que o Lula estava preso. E a única citação do Lula nos arquivos Epstein é justamente de que o Chomsky visitou e o Chomsky contando pro Epstein que veio visitar e que o cara era muito importante. Que, inclusive, rindo, aparentemente tem e-mails deles falando que acharam as acusações contra o Lula risíveis. Mas, justamente, tem todo aqui... Bolsonaro, the real deal. Bolsonaro is the real deal. Tá, inclusive, aqui embaixo. Mas aqui, ó. Se eu fizer aqui embaixo, ó. Se pegar aqui embaixo. Bolsonaro is the real deal. Vocês estão vendo? Ai, ai, ai. Mas é justamente, o Lula aparece como? Chomsky call me with Lula from prison. What a world. Isso pro Steve Bannon, no caso, né? Calma, eu não sei. É, não. Steve Bannon deve ser o de azul e o Epstein é o de cinza, eu acho. Sabe? Então, assim, inclusive, não apenas temos referências de que, no caso, o Epstein estava envolvido com políticos de direita. Não apenas. Mas a gente tem, inclusive, indícios claríssimos sobre o envolvimento do Epstein no 4chan, que foi um grande... era uma plataforma de fórum. E descobriram que justamente o cara do 4chan, o dono do 4chan, um dia antes de... achei aqui o link. O dono do 4chan se encontrou com o Epstein antes de criar o fórum. Foi no 4chan que surgiu a ideologia QAnon. Ou eu mexi aqui, ficou ruim de ler, né? Perdão, desmexi. O dono do 4chan se encontrou com o Epstein antes de criar o fórum. Foi no 4chan que surgiu a ideologia QAnon, que acusa a esquerda de defender uma seita de pedófilos que controla o mundo. A ideia, até então, parecia maluca, mas basicamente ele atribuiu à esquerda tudo que, na verdade, ele, Donald Trump, Epstein e todas as figuras de direita estavam fazendo. Passaram anos falando sobre pessoas que, inclusive, assim, né, a gente tá falando de esquerda e direita, mas a gente também tá falando de esquerda e direita no caso dos Estados Unidos. Você vai me dizer que os democratas americanos barely, assim, falando a língua deles, quase não é esquerda, né? Vamos ser sinceros. Que assim, não tem nada de esquerda você pegar, sabe, umas Hillary Clinton, uns povos, eles são um centro-esquerda tal qual Lula. Sabe? Mas aí, justamente, um monte de gente envolvida, Bill Gates não. Gente, acabei de falar do Clinton. Mas qual que é o nome do presidente que era Clinton? O moço. Não a Hillary que tentou. Ele, que sofreu impeachment por causa de um encontro com uma moça maior de idade que foi com consentimento. Mas o Trump tá lá, né? O Trump continua lá. Não tendo... O problema é, justamente,
Tá saindo o arquivo, tá que sai o arquivo. E aí a gente já sabe hoje em dia que o Epstein estava envolvido com o Forchan e a fomentação de ideias de direita pelo mundo, toda essa ideologia QAnon, de que é o povo da esquerda como criancinhas, etc. Todos esses papos foram tudo movimentação deles. No Reddit, a própria Ghislaine, que era assim, que é a única pessoa presa, inclusive nessa questão, é uma mulher. Olha que louco. Que é a única pessoa presa em todo esse escândalo Epstein. É literalmente uma mulher. Não tem nenhum dos homens envolvidos presos. Mas a Ghislaine tinha perfil no Reddit e era moderadora, tipo, importante de fóruns importantes. Porque eles sabiam que justamente você começa a movimentar o povo na internet. Steve Bannon, inclusive, né, recebeu uma ligação do Chomsky, né, quando o Chomsky estava com o Lula, mas é um do que, por exemplo, ajudou o Bolsonaro a ser eleito. Literalmente. Foi envolvido, tem inclusive nos arquivos, que o Steve Bannon estava envolvido. Complicado, assim, a gente literalmente em várias plataformas no mundo, em vários lugares na internet, você tem na política, você tem no negócio, por exemplo, falaram aqui, né, Ike Batista, Família Globo, que é mídia no Brasil, você tem, né, Família Globo não, Família Marinho, né, Família Globo, kkk. O povo da Globo, a família Marinho, no caso. Então, assim, um grande surto. O problema é... Aí eu achei um texto muito interessante. Que justamente... Deixa eu abrir aqui. Que a gente vai dar uma lida. Clico aqui. Aqui vocês conseguem ler comigo, né? Acho que se eu fizer assim... Não corta o texto. Beleza? Vamos traduzir que aí, né, a gente consegue ler sem precisar eu ficar traduzindo automático, né, porque aí complica a minha vida. A divulgação gradual dos arquivos de Epstein é um condicionamento psicológico e está funcionando. O público está sendo informado apenas o suficiente para saber a verdade e entender que nada vai acontecer. Então, o Departamento de Justiça divulgou milhares de páginas dos arquivos de Jeffrey Epstein essa semana. Trata-se de um enorme acervo de fotos, registros de voos e documentos judiciais, com muitas partes censuradas, que o governo foi obrigado a divulgar por lei. Lembrando, eles não estão divulgando o que eles querem, eles estão liberando porque foi obrigado, e eles não estão entregando o negócio, porque era pra... As partes que estão apagadas, que estão marcadas de preto nos arquivos, que são muitas, muito nome de gente não apareceu, que a gente não sabe quem é. Então, assim, tem muita coisa que está escondida, que não devia estar escondida, porque não podia. A justiça americana falou que não, todas essas partes pretas só podia ser se fosse nome de vítima, e todas as que aparecerem, as partes que fossem, né, redacted, que eles chamam, que fica marcado em preto no texto, seria obrigatório uma justificativa individual de cada uma parte escondida, de por que está sendo escondida. Porque eles falaram especificamente que não poderia esconder nome de gente importante. O que eles poderiam esconder é nome de vítima, para, né, não expor mais vítimas ou pessoas que fizeram denúncias, etc. Tinham casos muito específicos que poderiam ser redacted, podia ficar em preto. Mas no caso tem um monte, né? Então, assim, eles estão divulgando fora do tempo, demorando para divulgar, ao invés de divulgar logo, porque, né, era para ter divulgado, acho que tem mais de mês. Estão divulgando os negócios mais ou menos, e justamente em partes. Porque a gente tinha vindo uma leva que apareceu um monte de coisa. E não deu em nada. Inclusive coisas seríssimas. Na leva antiga de arquivos, tinha que o Trump tinha engravidado... Eu tô contando a história, talvez sejam outras pessoas, mas eu tenho 90% de que o Trump engravidou uma menina, e aí tem o relato dessa menina contando que ela foi de barco para essa menina teve um filho, e essa menina, o filho, Trump e Epstein estavam na ilha, e pegaram o barco, foram para o meio do mar e jogaram a tal da criança. Então, assim, já eram coisas seríssimas. Dessa vez, saiu que, inclusive, tem um monte de gente morta debaixo do campo de golfe do Trump, em Mar-a-Lago, que é uma propriedade gigantesca que ele usa, inclusive, como casa oficial, que nem devia ser, né? Que, teoricamente, é a Casa Branca. E ele, a maioria do tempo, tá em Mar-a-Lago, que é essa outra casa que é dele, é do Trump, não é do governo americano. Mas, justamente, aparentemente, lá em Mar-a-Lago tem um campo de golfe, e que tem um monte de, inclusive, prostitutas,
enterradas lá embaixo. Partes censuradas que o governo foi obrigado a divulgar por lei. O lote de arquivos parece mais um amontoado de fotos dispersas, incluindo imagens sombrias de Epstein com rostos famosos, documentos legais com páginas inteiras ocultadas e manchetes sobre o qual não constavam nos arquivos. Parlamentares de ambos os partidos estão criticando duramente o Departamento de Justiça por não cumprir a lei e se recusar a explicar por que tanto material permanece censurado ou retido. Falei. Sobreviventes e defensores afirmam que a divulgação parcial parece mais um adiamento da transparência e da responsabilização e não um acerto de contas honesto que foi prometido ao público. Inclusive, muita gente que ficava assim, eu quero que os arquivos sejam liberados. Agora que os arquivos foram liberados e essas pessoas estão envolvidas, elas estão assim, não, mas calma aí, deixa eu explicar. Elon Musk é um desses, que inclusive foi citado não sei quantas vezes como implorando para ir pras festas. Né? Que ele pediu, inclusive tem e-mail dele Natal de manhã, e ele falando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estar aqui em casa. Eu preciso ir pra uma festinha muito das doidas aí na sua ilha. Me conta quando tiver uma. E, inclusive chegou num ponto que o Elon Musk é tão chato, que né, teve um ponto que o Epstein não quis mais saber do Elon Musk, perdeu a paciência, e mandou a Ghislaine, que é a tal da moça, que era assim dele, que tá presa, mandou a Ghislaine ir lá e falar, não, dê um jeito no Elon Musk. E a Ghislaine mandou, então não tem mais festa. Acabaram as festas. Infelizmente não vai ter mais. Tem, mas já acabou. Porque o Elon insistia e muito em ir nas festas. E ele foi um dos que tava, liberem os arquivos. Aí agora já tá assim, não, mas calma lá. Eu não sabia de nada. E justamente, inclusive, tem um e-mail do Epstein chamando o Elon pra uma festa, falando assim, opa, então, vai ter uma conferência da ONU tal dia, acho que em Nova York. Você tá afim? E o Elon fala assim, então, conferência da ONU, ficar falando com um diplomata? Que papo é esse? Não tô afim, não. E o Epstein responde, então, como assim diplomata? Você sabe que não vai ter nenhuma mulher acima de 25 anos. É assim que eles tratavam. Trump é um outro que, inclusive, foi eleito dizendo que se fosse eleito, ia liberar os arquivos tudo. Tá impedindo, e agora que tá saindo um monte de arquivo, inclusive não fala sobre o assunto. Porque agora ele só fala de guerra internacional, invadir a Venezuela, roubar petróleo, é Irã, é México, é Groenlândia, é todo dia um lugar novo, porque ele não quer falar nada sobre esse arquivo, né? Sobre o que estão achando. A questão é a seguinte. A divulgação gradual dos arquivos de Epstein não tem a ver com justiça, tem a ver com condicionamento. Temos assistido à divulgação de informações sobre crimes da elite em fragmentos. Alguns nomes hoje, alguns documentos no mês que vem, uma manchete aqui, um encolher dos ombros ali. Essa estratégia treina o público a metabolizar o horror em doses controláveis. Não para agir, não para exigir, mas para absorver. De modo que toda essa maldade se torne apenas ruído de fundo. Perdão. Psicologicamente, esse tipo de liberação gradual produz vários efeitos, simultaneamente. Primeiro, impede um clímax moral. Nunca há um momento em que a verdade se imponha com força suficiente para exigir uma reflexão séria. Não houve um único dia em que o público pudesse dizer, chega, agora algo precisa ser feito. Em vez disso, a indignação é constantemente reiniciada. Cada liberação gera um breve pico de atenção seguido de fadiga. As pessoas discutem, rolam a tela, compartilham memes, especulam e depois seguem em frente. O sistema nervoso nunca chega a uma resolução, apenas a estímulos. Em seguida, a responsabilização é reformulada como entretenimento, porque os arquivos de Epstein, e eu, infelizmente, parcialmente culpado, apesar de que não estou fazendo como entretenimento, porque eu estou achando um absurdo na verdade. Estou falando aqui não apenas de outros negócios, mas porque, inclusive, vocês viram alguma reportagem da Globo falando sobre? É um dos casos mais importantes do mundo acontecendo. Tem, inclusive, brasileiro envolvido. Vocês viram a Globo fazendo reportagem? Teve Fantástico? Teve? Não teve, né? Estão falando pouco, né? Em seguida, a responsabilização é reformulada como entretenimento, porque os arquivos de Epstein estão sendo tratados como uma série de prestígio, com finais em aberto, personagens recorrentes, referências escondidas e teorias dos fãs. Quem sabia o quê? Quem estava mais perto? Quem parece estar em pior situação essa semana? Torna-se um quebra-cabeça em vez de um crime. E o fanatismo em vez de uma exigência por justiça. E não se enganem, nada disso é acidental.
Tudo é planejado para ser um espetáculo sem consequências, para que o poder possa se proteger. Quando os crimes são consumidos como conteúdo, o público é condicionado a assistir e não a intervir. Isso é psicologia de mídia. A divulgação gradual também ensina de forma sutil a sensação de impotência. Cada lote confirma o que as pessoas já suspeitam, que homens poderosos estão envolvidos. Então vemos repetidamente que nada acontece. Não há prisões, julgamento, nenhuma consequência real. Com o tempo, a lição se consolida. Saber não muda absolutamente nada. E, gente, esse é o resultado psicológico devastador. Isso gera uma futilidade aprendida. As pessoas... Futilidade aprendida... Será que está traduzido? Deixa eu ver se está traduzido do jeito que eu acho que tá. Não, tá certo. Perdão. Isso gera uma futilidade aprendida. As pessoas param de esperar justiça. Param de se organizar para lutar por ela. Começam a dizer coisas como: bem, eles são todos corruptos mesmo. E que na verdade serve perfeitamente ao poder. Há também um efeito de normalização. Quanto mais frequentemente nomes como Trump, Clinton, príncipes, CEOs, atores, acadêmicos, advogados e bilionários aparecem associados a alegações de tráfico sexual sem consequências, mais a mente arquiva essa associação como normal. Perturbador, sim. Chocante a princípio, mas familiar. E a familiaridade atenua a urgência. O impensável torna-se pensável. Depois suportável, então ignorável. E por fim, o ritmo da divulgação dos arquivos protege as instituições. Uma divulgação completa e descontrolada forçaria sistemas como tribunais, mídia e partidos políticos a responderem simultaneamente. Isso acabaria com a possibilidade de negação plausível, mas a divulgação gradual permite que todos reajam de forma incremental, estratégica e defensiva. Declarações são elaboradas, narrativas são ajustadas, lealistas são mobilizados, distrações são criadas. Inclusive, reparem que se você fala de arquivo Epstein, justamente, você joga arquivo Epstein no Twitter. Eu bati muita boca esses dias, inclusive, porque você joga e vai ter um monte de gente inventando história e falando de coisa que não tá acontecendo defendendo as pessoas. Isso tudo pra defender o Epstein, defender o Elon Musk, defender Trump. Não tô nem falando de defender Bolsonaro no Brasil, não. Tô falando brasileiro se dando ao trabalho de defender esses. E inventando história, falando, inventando um monte de papo. Mas justamente... parece às vezes até ser bot. E é bem possível, porque quem tem dinheiro pra financiar esse tipo de coisa? Essa galera tem dinheiro pra financiar esse tipo de coisa. Eu não tenho. Eles têm. Entendeu? Onde eu tava? O sistema tem tempo... Então não, isso não é justiça se desenrolando lentamente. Justiça não fica dando pistas nem oferecendo migalhas de pão. Justiça não pede ao público que espere pacientemente enquanto as evidências de danos em massa são processadas. Que absurdo. O que isso representa é governança por meio de dessensibilização. É o poder ensinando ao público quanta verdade eles conseguem suportar sem se rebelar e quanta pouca responsabilização haverá, mesmo quando souberem de tudo. O mais perigoso nos arquivos de Epstein não é o que eles revelam, mas sim o que o processo está ensinando as pessoas a aceitarem. Que a criminalidade da elite é permanente, impune e melhor associada como espetáculo. E uma vez que a população internaliza isso, o poder nem precisa mais se esconder. Aí, daqui pra baixo, ele vai falar mais do Trump, não sei o que, específico. Entre outras histórias, eu não acho que precisa falar. Eu queria só achar o nome. Doutora Stacey Patton, tá aqui, ó. Perdão, eu tinha cortado só o nome dela, eu devia ter deixado. É a pessoa que escreveu. Essa pessoa aqui, ó. Texto maravilhoso porque aí justamente dá um outro panorama sobre essa história, que é justamente a espetacularização e o fato de que eles estão fazendo isso de propósito. Solta um pouquinho de arquivo, aí justamente solta, sei lá, 3 milhões, eu acho que foi esse último lançamento de arquivos, né? 3 milhões, aí justamente passa-se semanas o povo descobrindo coisa, porque depende de você, da população, ir lá procurar. Porque os jornalistas não estão procurando, quando procura é com má vontade, é do jeito mais pouco, mais sem graça, assim, não, de qualquer jeito. Ih, gente, eu fechei aqui o... Já volto. Mas justamente, procuram de qualquer jeito, procuram... Ah, não, é assim mesmo. E aí fica essa coisa meio em aberto. Aqui no Brasil mal tá se falando, mesmo tendo gente envolvida. Você tem um monte de artista envolvido, inclusive até a Liso foi se meter. Mandou um textão de gente, vocês estão
caindo no papinho dos bilionários quando ela ficou defendendo os bilionários durante o vídeo, assim. Então, assim, algo precisa ser feito. A gente não sabe o quê. E esse é o problema. Porque não tá tendo muito como confiar nas instituições. E isso é de propósito. Porque as instituições são mesmo compradas. A gente já, inclusive, vai entrar em caso orelha. E a gente vai falar sobre como, assim, tá complicado confiar nas instituições. Porém, você tem aí justamente uma dessensibilização, uma questão de que a gente já até tá pensando que não vai dar em nada. A gente já tá contando que virou todo esse papo. Nos Estados Unidos, o Trump vai continuar presidente. Ele vai terminar o mandato dele. A FIFA vai fazer a Copa lá, porque até agora não tá falando nada sobre isso. Sobre cancelar a Copa, que literalmente o ICE tá quebrando tudo, prendendo um monte de gente que não devia, usando o poder que eles têm como forma de retaliar a população, matando gente. Tipo, um monte de coisa acontecendo. E justamente ainda tem os arquivos Epstein e o Trump continua sendo presidente. Tá sendo investigado seriamente, não sei o que. Nada. Aí justamente aí já começa a internalizar na gente esse senso de desesperança. Mas deixe que te radicalize. Internalize. Veja quem que tá envolvido. Veja, se você tiver interesse, aproveita. Que é a hora de se radicalizar. De quem não tem muito do papinho, assim, não, sabe? Não há mais, não, os dois lados são iguais, esquerda e direita, não. Porque essas pessoas eram de extrema direita. Todas. Todas. Inclusive, papos seríssimos de Israel. Que é um etnostado, vamos deixar muito claro que é um etnostado genocida, que não tem base além de eu quero um estado pra mim e não, ninguém tem direito, infelizmente. Independente do sofrimento que um povo possa ter, ninguém tem direito a um etnoestado. Um estado uniforme baseado em alguma característica étnica de um povo. Ninguém não tem que ter. Ninguém tem que ter etnoestados. E em Israel, justamente, envolvido Bitcoin. 60% das operações de Bitcoin hoje em dia são Israel. Mas é porque a Bitcoin é descentralizada. Mas é mesmo. Aí, justamente, você está pegando muita coisa que já está explodindo. E a gente vai continuar fingindo que, não, um dia é justiça e não sei o quê. Deixe que te radicalize. Que você perceba quem são as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas realmente que falam, que aparecem nos arquivos? Quem que aparece de que jeito? Porque, não, é o jeito que aparece. Todo mundo aparece. Não. As pessoas aparecem de formas diferentes nos arquivos. Tem gente que aparece como pessoa que apoiou. Tem gente que aparece como pessoa que foi apoiada por essa gente. E tem gente que aparece criticada. Madonna. Não, porque a Madonna. Esses dias eu tive que bater boca. Defender Madonna a essa altura do campeonato. Que inclusive é sionista, né? Senhora Madonna, se você estiver assistindo essa live, tome tento. Tome 100% de tento. Mas no caso tem o Epstein xingando ela. Sabe? Não, mas ela aparece nos arquivos. Com o Epstein xingando ela. Um Epstein falando mal dela. Então, assim, também tem que tomar realmente um cuidado, porque tem muita gente que tá instrumentalizando o lançamento desses arquivos para justamente abusar e falar, nossa, olha essa bagunça, olha como tudo é errado. Não, não é tudo. Não é todo mundo. Tem um lado específico que foi fomentado. Tem muita gente acreditando em coisa apenas porque o Epstein mandou você acreditar nesse tipo de coisa. Então, assim, vamos rever, sabe? Vamos respirar, radicalizar, porém, lendo livros. Vamos com estudo, vamos radicalizar, sabe? Apesar de que eu ainda falo, tem muita coisa que eu não leio, que eu não conheço, mas sei lá, ler pessoas, falar com pessoas que sejam mais inteligentes que a gente, ouvir pessoas que sejam mais inteligentes que a gente. Eu ouço muita gente que é muito mais inteligente que eu. Mas aí justamente, hoje em dia eu sou capaz de formar algumas opiniões sobre coisas muito óbvias, né? Mas tem gente que ainda não está conseguindo. Porque, tem um pedófilo falando no ouvido delas. E elas estão acreditando.